Efésios capítulo 5, versículo 17. Não hajam como as pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem-se uns aos outros com salmos, hinos, canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus Pai. Aqui nós vemos uma coisa que nós devemos aprender para nós nos mantermos em uma situação que nós vamos sempre estar se enchendo do Espírito. A unção de Deus, querida, ela vem sobre nós quando nós estamos adorando, louvando, engrandecendo a Deus. Mas se vocês verem, querido, que aqui o apóstolo Paulo está fazendo, terminando a sua ministração para a igreja, ele está quase no fim da carta. Você precisa descobrir o que ele falou antes. E o que ele estava falando antes? Ele estava falando como é que vive uma pessoa, como as pessoas têm que viver para Deus, como é que agradam a Deus. Então precisa ler a carta inteira e você vai ver, querido, que ali vai te ensinar como que você tem que se comportar, como pai, como filho, como esposa, como esposo, como empregado. Aí está ensinando tudo como é que você vive uma vida cheia de unção e de poder. E depois que você faz tudo certinho, aí ele fala, né? Você precisa frequentar uma igreja. Como é que nós vamos fazer? Então, antes de eu conhecer Jesus, como eu conheço hoje, nos meus horários de folga, eu ia para o bar tomar uma cervejinha com os amigos, comer um salgadinho, e lá eu ficava sentado. Hoje eu sei que ali era a roda dos escarnecedores, mas, querido, meus amigos eram top. Foi uma das maiores dificuldades que eu tive para frequentar uma igreja, foi abandonar os meus amigos. Então eu continuei indo no bar no começo, e eu queria trazer eles para a igreja, e eles zombavam, tiravam sarro, né? Devagarzinho acabei perdendo todos os meus amigos. Não é um lugar para a gente. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você vai ter que fazer uma escolha, né? Eu estava falando para um rapaz ontem, né? Eu falei assim, uma das maiores dificuldades que tem de você frequentar uma igreja é que para você frequentar uma igreja, você vai ter que abandonar a velha vida. Vai ter que abandonar os lugares que você vai, as pessoas. E aí você entra no meio de um povo que no começo para a gente é muito careta. É chato. É terrível, querido. Eu falo assim, se tiver uma coisa terrível no mundo é os crentes, né? E a gente começa a ver no âmbito natural, então é terrível mesmo. Só que depois você vai conhecendo o verdadeiro tesouro, né? Você começa a viver uma vida em comunhão com os irmãos, adorando e louvando a Deus, e você começa a conhecer a Deus, o Criador de todas as coisas. E uma das coisas, querido, que impressiona quando as pessoas vêm para a igreja, é a presença gloriosa do Espírito Santo, a unção de Deus. A unção de Deus, querido, quando ela se manifesta forte, quando nós nos entregamos a ela e ela se manifesta muito forte e começa a agir no corpo da gente, não dá nem para nós filmar, querido, porque senão é capaz que as pessoas vão caluniar e pecar, que dá medo. Uma vez, a minha filha recebeu uma profecia que ela ia para um lugar longe, e lá ela ia pôr a mão num homem que Deus queria transformar ele, para usar muito a vida dele.
e ela ia pôr a mão e aquele cara iria ser eletrocutado com o poder de Deus. E o tempo passou, um dia ela foi para o Campo Grande, na casa de uma moça que morava aqui, né, que estava morando lá, e eles, tudo crente meio doido, né, eles estavam orando, buscando a Deus e tal, e de repente chegou um rapaz, que era meio amigo lá deles, e na hora que aquele rapaz entrou dentro da casa, eles falaram, isso aqui é o João, né? E apresentaram, isso aqui é a Michele. Na hora que ela colocou a mão no João, o João foi eletrocutado, que chegou a chacoalhar e vibrar no chão, né? E aquele cara caiu, querido, pelo poder de Deus e não conseguia levantar. E aquele cara começou, querido, a gritar. Isso é mais forte do que cocaína, do que tudo quanto é droga, e ficar gritando, né? Isso é mais forte, né? E ele gritava, ficou a noite inteira quase gritando, que tiveram que trancar ele num banheiro para abafar, que eles moravam num condomínio de prédios pequeno, e aquilo estava até assustando os vizinhos. E o João, ele era um traficante, ele era um cara meio da pesada, era meio enrustido, né? Então ele parecia que era da sociedade, mas ele era um cara que mexia com coisas erradas, ele era viciado em cocaína, e a partir daquele dia ele não mais mexeu com droga, e hoje ele é um servo de Deus. Então nós vemos assim, né, que a unção de Deus, ela pode, querido, transformar, querido, a tua vida de uma maneira de você vir, querido, numa igreja que você vai achar chato, ruim, porque não tem amizade, o povo daqui é careta, né? Não bebe, não fuma, não joga, parece que não se diverte, mas na hora que você começa a experimentar a unção de Deus, o poder de Deus, ele é inexplicável. Eu passei 11 anos na igreja buscando a Deus muito. Eu queria uma unção mais forte. Eu experimentava, já estava bom, eu tinha paz, eu tinha alegria, eu tinha um monte de coisas, mas eu era um crente meio normal. Sabe, querido, quem experimenta uma unção forte de Deus, ele não consegue ser crente de domingo à noite. Ele não consegue. Ele se torna, o nosso Deus, ele é espírito e vida. Ele é um Deus que de poder, ele funciona. Eu falava assim para o pessoal, eu falava assim, olha, eu estou vindo na igreja de crente, mas esse Deus funciona ou não funciona? Porque se ele não funcionar, eu não quero ser crente. Porque o que eu estou vendo na Bíblia aqui é que esse Deus funciona. E eu busquei, e quem busca, encontra. Quem bate, acha. Um dia, sem eu querer, eu fui parar, né, lá em Londrina, chamaram para ele assistir um trabalho. Cheguei lá, querido, fiquei sabendo que era um trabalho de poder, mas não conhecia. Cheguei lá, não gostei, mas no outro dia eu falei assim, eu não vou, e não fui. Aí no terceiro dia, os meninos me chamou para ir, falou, vamos lá, nós gostamos, né? Aí eu fui por causa deles. Cheguei lá, um americano explicando sobre a unção manifesta de Deus. E eu falei assim, é tudo que eu quero. E o cara foi explicando, aí parecia que ele era igual eu. Ele buscava, estava bem sucedido, estava bem com Deus, as coisas davam certo, mas ele falava assim, faltava algo. E eu queria aquele algo, por quê? Porque a minha vida foi ficando um tédio, porque depois de 10, 20 anos de vitória, mas você sendo normal, vira um tédio, a gente enjoa, querido. Você pode comprar carro sem enjoa, você pode comprar casa sem enjoa, você pode se alegrar sem enjoa, tudo quanto é coisa enjoa. Agora a unção forte de Deus, ela não enjoa, ela faz você ficar tremendamente, querido, animado, espritado mesmo, né? Feliz. Aqui no nosso ministério nós temos várias pessoas que a gente vê que o que mantém elas vivas, né, espiritualmente é a unção que está sobre elas e manifesta nelas. Precisa buscar essa unção que manifesta, que destrói o jugo. E naquele dia eu tive a minha primeira experiência forte.
E Deus me deu uma experiência tão profunda, eu rolava, eu gritava, eu chorava e tal. Só que daí eu peguei e falei assim, Deus, mas se foi só uma experiência, se foi só uma experiência, quando é que eu vou ter outra de novo? Mas eu falei assim, mas eu vou fazer um teste. Aí toda aquela instrução que aquele homem me deu naquele dia, eu coloquei em prática em casa. Eu peguei um colchoado, joguei no chão e fiquei ali quietinho. E daqui a pouco começou a vir um choro e eu comecei a chorar. E caía ali, chorava. E passou, mais tarde, né, fiquei esperando chegar a noite. Falei, será que vai vir de novo, né? Tive outra experiência. Aí fui lá, fiz a mesma coisa, pegou eu de novo, e eu chorava. Querido, para encurtar a história, eu fiquei 15 dias chorando, 2, 3 vezes por dia. Mas chorava que nem um louco. Depois de alguns dias, né, eu não lembro se foi 15 dias, 10, 15 dias. Começou a vir choro e alegria. Depois, a alegria foi aumentando, e depois o choro sumiu. Agora é raro eu ter momento de choro, raro. E outra coisa que aconteceu também, eu ia na igreja, eu começava a adorar a Deus e eu rugia igual um leão. Tinha homens que pensavam que eu estava endemoniado, mas eu rugia igual um leão mesmo. E era um som e uma voz, né, que eu não tinha aquele som, aquela voz. Só que toda vez que eu fazia isso, parece que dentro de mim assim ficava vazio, gostoso, leve. E comecei a ter problema na igreja daí, porque eu entrava, eu não podia pôr a mão nas pessoas, eles recebiam unção. As pessoas começavam a cair, a rolar, a ter experiência espiritual. E aí começou a minha luta, né, minha luta ministerial. Foi aonde, né, que Deus mudou toda a minha história por causa dessa unção. Mas uma coisa eu sei, querido, eu perdi um monte de coisa por causa da unção. Perdi minha religião, perdi meus amigos antigos da igreja, perdi, querido, um monte de gente, andaram falando mal de mim e tudo, mas uma coisa eu não abandono, a unção forte que está sobre a minha vida, eu permaneço com ela, eu guardo ela. Hoje eu guardo ela de uma maneira obediente a Deus, obedecendo. Então eu guardo, por quê? Porque eu sei que na hora que é preciso, na hora que o Senhor tem uma missão para mim, a unção está na minha vida. E até hoje, de vez em quando, né, aqui na igreja, nós, né, entramos. Esses dias em público eu quase não me manifesto mais, porque a gente está trabalhando, mas eu em casa, de vez em quando eu acordo, eu vou lá, entro na unção, mas dou risada, né, renova minhas forças. Esses dias começou a me dar um estresse lá na loja, o olho começou a embaçar, né, já sei que é estresse, falei, dá licença um pouquinho, fui para casa, fiquei na presença do Espírito, na unção de Deus, fiquei novinho em folha, né, Yumi, voltei a trabalhar turbinado. Por quê? Porque a unção, ela quebra o jugo, é necessário ter unção de Deus. E o que eu quero te dizer? Não adianta você receber uma rajada de unção, se você não sabe o que Deus quer fazer da tua vida. Porque a palavra ungir significa lambuzar, significa, né, te derramar óleo, te fazer todo, né? E quanto mais unção você tiver, que até o certo é nós vivermos mergulhados na unção, né? Quanto mais unção de Deus você tiver, mais o poder de Deus vai manifestar na tua vida. Mas o que é mais importante você entender é que tem que saber o que Deus quer que você faça. Porque a unção, ela não vem à toa. A unção, querida, ela é derramada sobre nós para um propósito. Como cada indivíduo tem um chamado diferente e uma missão diferente, pessoal, mas ele faz parte de um corpo na igreja para ser um membro. Então vamos supor, hoje
Esses dias a irmã, para ser curada, Deus teve que usar a Cíntia. Por quê? Porque a Cíntia é uma parte do corpo. Outra hora vai usar a Carmen, outra hora vai usar, né, a Fran, outra hora vai usar o pastor Trovati, outra hora vai usar. Cada um de vocês, uma hora ou outra Deus vai usar. Teve um dia, querido, uma menininha desse tamanhozinho, minha netinha, ela nem sabia falar direito ainda, ela catou um marmanjão aqui e orou assim, daquele marmanjão veio falar para mim, olha, sabe quem Deus usou para mim ministrar hoje? Foi uma bênção, Deus falou comigo, foi a sua netinha, ela pequenininha, era um toquinho, nem sabia falar direito ainda. Por quê? Porque faz parte do corpo. Se você estiver no corpo, né, você está guardando a unção. Uma coisa que você tem que entender, hoje eu estava tirando uma capa, eu comprei um carro novo, como fica muito parado, ele é branco, eu comprei uma capa, pus nele. Falei, hoje eu vou tirar a capa, tirei a capa para me dar umas voltas. E na hora que eu estava tirando a capa, o carro limpinho, limpinho. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, assim o meu povo precisa de cobertura para permanecer limpo. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O Espírito é santo, ele precisa onde está santificado pelo sangue de Jesus. E aí o Senhor falou para mim assim, e a igreja e o ministério, e ele falou assim, tua vida, ele trouxe a responsabilidade, é a cobertura de muitas pessoas. Então ele falou assim, assim as pessoas precisam de cobertura. Às vezes, amado, a gente tem muita dificuldade de colocar isso na cabeça das pessoas, porque elas pensam que a gente quer trazer ela para a igreja, que a gente está interessado no dízimo, na oferta dela, de ser famoso. Querido, eu já passei por isso, não tem interesse nenhum. A minha idade hoje eu tenho outros sonhos e propósitos que se diz a eternidade. Trabalho do Senhor, querido, para nós é trabalho mesmo, não é mais prazer, não é mais nada, é trabalho, é só para agradar a Ele. E o que a gente quer, querido, é que as pessoas entendam que elas precisam fazer parte de uma igreja. A igreja, ela nasce assim, para você entender. Um dia o cara chegou num pastor, né, saiu de uma igreja e falou, ó, pastor, eu vim aqui para o senhor me orientar que eu quero abrir uma igreja. Aí o pastor falou para ele assim, você não vai abrir igreja. Ele falou, mas por quê, pastor? Porque nenhuma igreja se abre, uma igreja se nasce. Uma igreja nasce, primeiro Deus chama uma pessoa, depois Deus dá um trabalho para essa pessoa. Essa pessoa começa a executar esse trabalho, ou na tua casa, ou na garagem, ou numa obra missionária, e daí ela começa a ganhar alma, ela precisa se organizar, para fazer aquele chamado, para cumprir aquela visão que Deus deu. E aí as pessoas que vão sendo ganhas, vão se tornando recrutas e soldados, para ajudar a cumprir aquela visão, aquele chamado. Você precisa entender isso. Então, o que é estar numa igreja? Estar numa igreja é estar contribuindo, colaborando, trabalhando e se dedicando para que o sonho e o propósito de Deus seja construído e alcance bom êxito. Esse é o que está numa igreja. Não é aquele que vem na igreja. Tem gente que vem na igreja só para poder falar contra o que o pastor está pregando. Esse, querido, é um demônio que está dentro da igreja, não é? É um filho do diabo que está dentro da igreja. Você quer tornar filho do diabo? É simplesmente você ficar contra o que o teu pastor está tentando fazer, para aglomerar as pessoas, para ter o entendimento dele. Quando a gente está ministrando qualquer coisa, você não entende, você tem que olhar no âmbito da construção do chamado do ministério. Aí você pode interpretar se está certo ou está errado. Se você não tiver uma base de pensamento, aí o que acontece? Membros de igreja vêm para a igreja e começam a assistir outros pregadores, outros movimentos, outros ministérios, e começa a fazer comparação.
Começa a falar, mas aquela igreja tem isso, aquela igreja tem aquilo, mas aquela... Ué, querido, você tem que saber o que a tua igreja precisa alcançar e fazer a tua parte. Nós não temos nada a ver com a igreja que nasceu com outro chamado, com outro ministério. Por isso eles têm outras visões, outros costumes, outros hábitos, outra maneira de pregar, outras verdades que não interfere, querido, no evangelho, mas só soma. Aprenderam isso? Você precisa fazer parte de uma igreja. E aí quando você faz parte dessa igreja, e agora, pastor? Ninguém pode fazer nada sem a unção, sem o poder de Deus. Se uma igreja estiver agindo sem unção e sem o poder de Deus, ela é obra de homem. Ela está, querido, sendo levantada com racionalidade humana e não pelo agir e o poder de Deus. Aprendam isso. Essa pregação é muito para você entender. Aí pastor, às vezes as pessoas falam, pastor, qual que é a missão e o chamado do Ministério Restauração da Noiva? Ministério Restauração da Noiva é o chamado dele. Como é que isso acontece? Isso acontece, querido, nós cultuando, adorando, louvando e buscando a unção. As pessoas vêm e recebem uma transmissão de poder, uma unção poderosa do Espírito Santo, recebem uma libertação, ficam chocadas com o negócio, né? E o que acontece? Nós estamos restaurando a noiva, porque Jesus vai voltar. E se a noiva não estiver cheia da unção e do poder, vai ficar. E eu quero que todos sejam arrebatados logo na primeira, na hora que Jesus vir nas nuvens. Porque quando Jesus voltar a segunda vez, querido, nós vamos voltar com Ele. Não queira vir com a volta de Jesus, não. Jesus vai vir nas nuvens. E Ele vai arrebatar a igreja. Nós vamos ficar 7 anos lá com Ele. E depois de 7 anos Ele vai descer para reinar 1000 anos aqui. E os ressuscitados na primeira chamada e também no meio da tribulação vão descer com Ele, com os anjos, e nós vamos ser reis e sacerdotes durante 1000 anos, já com um corpo imortal aqui na terra. Depois de 1000 anos, aí todos os mortos de todos os tempos ressuscitarão e serão julgados. E a Bíblia, o apóstolo Paulo fala assim, que a igreja não pode ficar levando causa, né, nossa para os juízes deste mundo, porque nós vamos julgar até os anjos que decaíram. Quando é que nós vamos julgar os anjos? No dia do julgamento final, que nós vamos ser juízes, porque nós somos irmãos de Jesus Cristo, cordeiro com Jesus, somos reis e sacerdotes em Jesus. É isso que você é quando você crê em Jesus e é cheio do Espírito Santo. E para você ser cheio do Espírito Santo também, você precisa ter uma missão e obedecer. Diga comigo assim, eu sou ungido com poder e com unção para uma missão. Querido, quando você precisa entender o seguinte, como é que você está prosperando na tua vida? Se você não estiver prosperando na tua vida, é porque Deus já quer que você faça algumas coisas, talvez Ele já estava atentando para você há 10 anos atrás, 15 anos atrás, Deus mandou você fazer algo, e Ele está esperando você fazer aquilo até hoje, e Ele te ungiu para aquilo, e você não fez. Se você desobedecer a Deus, o que acontece? Você trava a tua vida, porque a unção, ela vem para a missão. Nós temos que estar todos os dias na igreja, adorando, orando, para discernirmos o que o Senhor quer da nossa própria vida. Se você não discernir o que Deus quer na tua própria vida, querido, você vai pegar caminho errado. Tem uma historinha na Bíblia, de Jonas. Jonas, Deus falou para ele, Jonas, vai para Nínive. E Jonas, que se olhar no mapa, ele pegou o caminho para Tarsis. Uma coisa bem interessante, ele pagou a passagem para entrar no navio. Aquele navio, todo mundo conhece a história, começou um vento forte, daí descobriram que era ele.
né, para não afundar, jogaram ele no mar, aí jogaram ele no mar, um peixe engoliu ele, e lá Jonas se arrependeu, pediu a misericórdia de Deus, e Deus é bom, né? Deus é bom. E Jonas, querido, e talvez, querido, Deus está pedindo algo para você, e você está pagando caro no caminho contrário. Você está querendo, querido, ganhar dinheiro para fazer o que Deus não mandou fazer. Pegou o caminho contrário. Você, querido, está procurando igreja ainda, né? Já tem mil e uma vezes Deus já falou para você, mas você é teimoso de não pegar firme, né, no lugar que Deus te chamou, querido, e entrar com tudo, porque você está preocupado com o que os outros vão dizer, e os meus amigos, e o meu trabalho, e uma coisa, e você não quer, e o pastor da outra igreja, e os meus irmãos. Então, querido, para mim fazer o que Deus mandou, perdi todos, entendeu? Perdi os meus melhores amigos, perdi amigo, querido, que largava tudo que estava fazendo, para poder fazer o que eu queria. Entende? Se eu falasse qualquer coisa para ele, perdi. Por causa da unção, e a unção ela dependia da minha obediência. Então nós não queremos pagar o preço, querido, então não adianta você querer uma unção sobre a tua vida de Deus. A unção ela vem, querido, para você cumprir o seu chamado. Aí, querido, olha bem, não precisa querer, não usa o teu querer, querido, obedeça a Deus mesmo sem querer. Jesus não queria ir para a cruz, mas ele falou, Pai, afasta, mas, vai. Então você tem vontade, querido, mas não deixe de fazer o que Deus mandou. É duro perder, mas, querido, o que você vai ganhar não tem comparação. Hoje eu descobri, né, que eu ganhei, querido, nenhum daqueles amigos fazia eu rir igual eu dou risada hoje. Nenhum daqueles amigos me dá a paz que eu tenho hoje. Nenhum daqueles amigos queria me dar o poder, querido, que eu vi agindo através da minha vida em uma boa parte da nossa nação. Nenhum amigo daquele ia me dar, querido, habilidade, capacidade para poder, né, viver a vida que eu estou vivendo agora. Então o que nós temos que saber, querido? Existe um preço pela unção, e o preço é sua vida. Você tem que entregar ela para Jesus e para os propósitos de Deus. Jonas foi lá, querido, daí foi fazer o que Deus mandou. E ele, querido, atravessou aquela cidade que dava muitos quilômetros, a cidade era muito grande. E ele atravessou aquela cidade evangelizando. O rei proclamou um jejum. Até os animais não podiam comer, querido, que a cidade ia ser destruída. E Deus voltou atrás. E Jonas ficou decepcionado, né? Porque na realidade ele não queria evangelizar, porque ele queria que Deus matasse aquele povo. Porque na cabeça de Jonas, né, aquele povo era muito mau, e era mesmo, né? Deus iria destruir Nínive porque o povo era muito mau mesmo. E aquele povo, querido, ele catava os seus inimigos, penduravam eles vivos e iam tirando a pele. Eles tiraram a pele do cara vivo. Quando o cara estava quase morrendo, ele dava uma tratadinha para o cara não morrer logo, para poder ir. E aquilo eles eram muito famosos por judiar dos seus, coitado do judeu, né? Dos seus inimigos. Então na cabeça de Jonas queria vingar, ele estava feliz que Deus iria acabar com aquele povo. Mas não adianta, querido, o teu querer é inimigo do querer de Deus. Para você viver na unção, proteger a unção, você vai ter que frequentar uma igreja, você vai ter que se submeter à autoridade de um pastor. Às vezes você é mais estudado do que ele, é mais sábio do que ele, é mais rico do que ele. Você vai ter, querido, que fazer serviço simples na igreja, você vai ter que fazer coisas que você não gosta, porque a unção de Deus, ela vem sobre as nossas vidas para que Deus possa te usar, primeiro, para fazer parte da igreja, para ser membro do corpo, e para depois ser usado por Ele para evangelizar, curar e libertar as pessoas, ensiná-las, treiná-las e enviá-las. Amém? Deus, eu quero que o Senhor abençoe, Pai, cada um que está nos ouvindo. E essas pessoas, Deus, que nos ouviu, Pai, que ainda não faz parte da Tua obra,
o teu Espírito agora, Pai, possa fazer eles se arrepender dos seus pecados, Pai, se converter e voltar a Ti, Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Busque a unção e o poder de Deus numa igreja, na casa do Senhor e fazendo parte da obra dele, em nome de Jesus. Não vá na conversa de quem está te tirando do caminho certo. Procure pessoas de confiança. E uma pessoa de confiança, ela está em uma boa igreja. As igrejas têm pessoas ruins mesmo. Se você procurar, você vai achar. Mas tem muita gente boa, que nós devemos procurar essas para nos espelhar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.